Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que esse vídeo lhe encontre bem e espero que você possa desfrutar dele, assim como nós temos desfrutado da companhia um do outro, mesmo nesses dias de afastamento. Queridos, já faz muitos dias que nós não temos escola bíblica dominical, mas eu acredito ser muito importante a educação bíblica. Muito embora possamos estudar em casa, é gostoso termos um professor e também aprendemos mais, muitas vezes, quando temos alguma dúvida, quando temos alguma dificuldade, perguntamos a este professor. Nós estamos estudando o livro pela editora Crescendo, o livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos. Infelizmente eu não disponho mais de nenhum, se você precisar não tenho mais como fazer chegar algum deles até você. Entretanto, nós já estudamos aqui basicamente duas doutrinas muito importantes, que são a doutrina das Sagradas Escrituras, e o primeiro conselho dele é valorize a sua Bíblia, e também estudamos a doutrina de Deus. Espero de fato que você está com seu livro aí, se não está, vai lá rapidinho, pega seu livro, pega também, por favor, sua Bíblia, porque embora as referências vão aparecer aí, eu espero que você possa apreciar junto comigo o nosso passeio por esse terceiro conselho que o Fernando Angelim nos dá, que é busque compreender corretamente o Evangelho. Há poucas coisas que são tão incompreendidas quanto o Evangelho. Algumas pessoas pensam que o Evangelho é algo social, é algo na área de caridade que você faz e está fazendo para ver alguém bem, ascender. Algumas pessoas acham que o Evangelho é para você ficar rico. Então, recebe a mensagem do Evangelho, vai a uma igreja e você vai ficar rico. Nós sabemos que a verdade não é essa. O Evangelho não tem esta finalidade. Compreender o Evangelho faz toda a diferença na vida de um cristão. E é exatamente por isso que nós precisamos entender o Evangelho, entender corretamente, compreender corretamente o Evangelho. Talvez esse assunto vai ser até um pouco maçante para você, porque nós passamos durante o ano passado muito tempo vendo que uma igreja conservadora ela é encabeçada pela mensagem do Evangelho. E talvez você está pensando aí, pastor, nós já passamos por essa sessão deste livro, mas eu gostaria de voltar aqui um pouquinho por uma razão muito específica. Nós não terminamos esta sessão. Nós chegamos nela, mas não avançamos adiante e eu gostaria de retomar esta meada desta ponta que ficou solta. Logo eu estou retomando desta aula e espero nos próximos domingos podermos avançar para outras aulas. Certo, meus irmãos? Então, pegue seu livro, por favor, abra aí no capítulo 3, página 41, busque compreender corretamente o Evangelho. É interessante que nós conhecemos muito bem a história da criação. Alguns de nós não compreendem com clareza que todos os eventos ali são factuais, reais e exatamente como as Escrituras declaram. Deus criou um homem e uma mulher. Deus pegou Adão, colocou ele num jardim, viu que toda a sua criação era muito boa e que ao homem faltava uma companheira, uma adjutora, que lhe fosse fiel e idônea. Então Deus, o primeiro cirurgião, faz uma incisão em Adão, deixando ele dormindo por algum tempo, e então ele cria uma mulher a partir de uma de suas costelas, dá a ele, e eles tinham um único mandamento para obedecer. A única responsabilidade que eles tinham em relação a todo o jardim, além de cuidar do jardim e cultivar o que era para Adão um prazer, era, entretanto, guardar o mandamento de não consumir daquela árvore. O mandamento é: da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, pois no dia em que comerdes, certamente morrerás. Isso se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Você deve notar que o primeiro evento de desobediência à palavra de Deus vem em decorrência a uma interpretação errada, dissimulada, e não somente errada e dissimulada, mas também de não se levar a sério aquilo que Deus disse palavra por palavra. Deus tinha uma intenção bem objetiva com Adão e assim o é na nossa vida também. A serpente disse à mulher que ela certamente não morreria. É dito que a mulher foi guiada pelos seus sentimentos, ela observou, ela viu que a árvore era boa para se comer. Então ela vai, come da árvore. Talvez no relato de Gênesis você sempre tenha a ideia de que a mulher não
foi só enganada, e o texto sagrado diz mais do que uma vez que Eva foi enganada, mas é notório que Adão foi conivente. Ele inverteu de posição com Eva, deixou Eva decidir, influenciá-lo e guiá-lo para cometer pecado de desobediência. A este evento nós chamamos queda. Talvez e possivelmente o evento mais triste da história humana, que foi quando o homem desobedece a Deus. E Adão, como nosso representante, lega a todos os seus descendentes este sinal macabro, terrível e odioso diante de Deus chamado pecado. A queda é o nome designado para referirmos-nos ao momento em que Adão passa a desfrutar de um estado pecaminoso, um terrível e triste estado pecaminoso. O ser humano já é concebido em iniquidade. No Salmo 51, o salmista Davi deixa bem claro: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Tudo isso pela desobediência de Adão. Também podemos entender que todos se tornaram pecadores em decorrência do pecado de Adão. Adão era o representante de toda a raça. A criação ficou marcada e todas as coisas na criação sofreram por causa do pecado de Adão. Entretanto, irmãos, precisamos entender que não só a criação, como a natureza, o mundo e as coisas ficaram marcadas pelo pecado de Adão, mas o homem, em tudo aquilo que ele ficou maculado pelo pecado, não só como um estigma passageiro, mas um estigma hereditário, em que todos os descendentes de Adão teriam este estigma chamado pecado. Veja só que na primeira família da terra já houve um homicida. Caim matou Abel por inveja, ciúmes e por desobediência também. Ele não fez o sacrifício que Deus esperava e ele não foi aceito. E por causa de inveja de seu irmão Abel, que era justo, ele vai e mata este homem. O homem caído é alguém morto espiritualmente, que não tem como ser por si só salvo ou revivificado. Talvez quando eu falo sobre pecado e quando você lê algo da natureza em que o Fernando Angelim escreveu aqui no nosso estudo bíblico, talvez você pense consigo: olha, eu não sou tão ruim assim. Mas se nós fizermos um exame, utilizando alguns dos mandamentos da lei moral de Deus, eu tenho absoluta certeza que você não passa ileso. Não passa justamente porque esta lei foi escrita para revelar o nosso pecado. Vamos lá? Primeira coisa, se você está vendo esse vídeo, é certo que você acredita em Deus, na existência dele. É certo que você acredita no Deus que as Escrituras revelam. Então eu vou fazer algumas questões e você me responda com sinceridade. Você já mentiu alguma vez? Se já mentiu, como é que a gente chama alguém que mente? Esse alguém é o quê? Mentiroso. Você alguma vez, porventura, já falou o nome de Deus em vão ou de maneira vã? Aquele que utiliza o nome de Deus de maneira vã é chamado de blasfemo. Alguma vez você já olhou para uma mulher com intenção impura? Já cobiçou alguma mulher alguma vez? Bem, Jesus Cristo ensinou que quem pensa desse jeito, quem cobiça uma mulher, com ela cometeu adultério. Você alguma vez já, porventura, teve ódio de alguém, ódio mortal de alguém? Olha, ainda que por um instante, Jesus Cristo disse que se você tiver ódio de alguém, você é homicida. Note como, com alguns poucos mandamentos e associados à explicação de Cristo, você não passa ileso pelo exame dos 10 mandamentos? Amados, o pecado é uma miséria que se espalha pela raça humana mais do que qualquer doença, ou epidemia, ou coisa do tipo. O pecado é uma enfermidade terrível que destrói o homem, que o condena ao inferno, que o separa de Deus completamente. Entretanto, a mensagem do Evangelho não é só de destruição, morte e tristeza. Nós somos pecadores, infelizmente. Mas a mensagem do Evangelho é que há uma solução para o pecado. Romanos 5,8, um dos trechos mais queridos das Escrituras, dizem que Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E uma vez que as Escrituras não falham e que esse texto é absolutamente verdadeiro, a boa notícia é que Deus, além de justo e santo, também é um Deus de amor e misericórdia, um Deus gracioso, que embora você não tenha créditos com Ele por causa do seu pecado, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, para poder salvar você. Aquele que é o Criador de todas as coisas, que foi anunciado pela lei de Moisés e pelos profetas, de conformidade com Lucas, capítulo 24, versículo 27, que se fez carne e habitou entre nós, conforme diz João, capítulo 1, aquele que se humilhou até a forma de servo, como Filipenses 2,7 diz, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, nasceu numa manjedoura, como diz Lucas 2,7, cresceu em estatura e graça e demonstrou humildade, sabedoria e amor sem fim. Curou, ensinou, operou milagres e maravilhas e se ofereceu como sacrifício pelos pecados. Foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como disse o profeta Isaías no seu livro, no capítulo 53, versículo 5. Adão caiu, e seu pecado foi imputado a todos nós. Porém, além do pecado de Adão, nós também cometemos os nossos próprios pecados. Somos levados por nossa natureza pecaminosa a naturalmente pecarmos. Mas quando Cristo foi à cruz do Calvário, Ele morreu, posteriormente, ao terceiro dia, ressuscitou. E uma vez que depositamos a fé nele, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são por Ele perdoados e podemos ser justificados diante do Pai. O cristão só é considerado justificado pelos méritos de Cristo. Não há uma boa obra que possa salvar o cristão. A sua justificação é por meio de Cristo. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo não morreu só para dar um bom exemplo. Ele não morreu porque ele era um criminoso e foi pego fazendo algo errado. Não, na verdade, ele voluntariamente se entregou em sacrifício pelos nossos pecados. Falando acerca disso, ele próprio disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou e tenho poder de retomá-la de volta. João 10, 18. Cristo morreu porque ele desejava a nossa salvação. Se você tem crido em Cristo, saiba que os nossos pecados foram imputados a Cristo e naquela cruz ele não carregava nenhum erro, nenhuma falta sua. Ele carregava os nossos próprios pecados, os nossos, meu e com sua licença seu. Essa notícia é maravilhosa e é a possibilidade da nossa reconciliação com Deus. Essa é a boa notícia, a boa nova. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, de conformidade com o que diz 1 Coríntios 15, 3 e 4 e a narração de todos os evangelhos, bem como do livro de Atos. Aprendemos aqui duas coisas importantes. Somos grandes pecadores, mas temos um grande Salvador. Como diz aquele hino, maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Quanto mais nós aprendemos sobre a graça de Deus e também sobre o nosso estado de pecado, mais nós entendemos quão grandiosa foi a obra da salvação, quão grandioso é o nosso Salvador, que nos recebeu. Busque aprender mais sobre estas boas novas, lendo as Escrituras, meditando na sua palavra e avançando no conhecimento da fé e na prática das boas obras. Confesse dia a dia seu pecado e clame a Deus. Agradeça por sua salvação e compartilhe essas boas novas com os demais. Espero que você faça bom uso do livro, deste material e das dicas
que o nosso irmão Fernando Angelim deixou registradas aí. Um grande abraço e até breve. Espero que você faça grande proveito de todo esse material. Deus lhe abençoe.